Queridos, nesse contexto aqui de Mateus, o capítulo 6 que nós lemos, aqui Jesus vai falar a respeito de 3 coisas que seriam parte integrante da vida de todo discípulo. Se fosse Jesus pregando hoje, ele falaria assim: 3 coisas que não pode faltar na vida de um seguidor, na vida de um discípulo. E aí nesse contexto de Mateus, o capítulo 6, a primeira coisa que Jesus falou, até nós chegarmos no jejum, Jesus falou também sobre oferta ou sobre esmola. E aí a primeira coisa que Jesus disse: quando der esmolas, não toque trombeta diante de ti. Ou seja, quando a gente oferta, nós temos aqui na igreja o nosso período de ofertar ao Senhor, de trazer os dízimos e as ofertas. E aqui o Senhor está falando, quando damos ofertas, né? A gente não pode crescer o nariz, eu dei a oferta, isso ou aquilo. Quando damos oferta, nós não damos oferta para aparecer, nós não damos oferta para dizer que somos melhores que os outros, para demonstrar que nós somos espiritual, não, gente, nós damos porque nós amamos o Senhor. E aí você fala assim: pastor, só que tem gente que dá oferta por motivos errados? Tem. Pastor, tem gente que dá ofertas para fazer barganha com Deus? Infelizmente tem. Só que nós aprendemos o valor de ofertar, e também eu quero até colocar o dízimo como a nossa gratidão ao Senhor, como o nosso amor pelo Senhor. Se tem gente que faz por motivações erradas, nós fazemos porque nós amamos o Senhor. E lá em Mateus, o capítulo 6, eu vou ler com vocês o versículo 2 ao 4. Mateus 6, do 2 ao 4, diz assim, portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Versículo 4 para terminar. De forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que te vê em secreto, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. A gente vai ver, quando Jesus vai falar sobre oferta, quando Jesus vai falar sobre oração, e quando Jesus vai falar sobre jejum, que ele vai usar palavras parecidas aqui. Então aqui, irmãos, está falando sobre oferta, quando você ajudar. Como eu disse, o fato de ter gente que faz da maneira errada não significa que nós não podemos fazer da maneira correta. Queridos, tantas pessoas, tantos testemunhos que nós já ouvimos desse altar, ou através das células, de pessoas que semearam algo, que fizeram algo para Deus, e veio uma resposta, porque se você está semeando, você vai colher. Não fez, Senhor, eu estou te dando para me receber isso. Não, fez de todo o coração, e quando menos imaginou, veio uma recompensa, veio algo que foi providenciado pelo Senhor, porque o Senhor conhece o nosso coração. Agora Jesus falou de uma segunda coisa que não pode faltar na vida de um cristão, na vida de um discípulo. Ele fala sobre oração. Eu quero ler com vocês, lá em Mateus, o capítulo 6, o versículo 5 e 6, está tudo nesse mesmo contexto. Jesus falou sobre dar esmolas, e agora ele vai falar sobre oração. Olha o que diz, um versículo muito conhecido por todos. E quando vocês orarem, não sejam, está repetindo a mesma coisa, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta, ore ao seu pai que está no secreto, então o seu pai que te vê no secreto o recompensará. Aqui está dizendo mais uma vez, colocando base e fundamento, que o mais importante não é o que as pessoas estão vendo, mas é o que você está fazendo, está agradando o coração do Senhor. Isso é muito bom, irmãos. A gente ouve uma frase que fala bem assim: o reino de Deus, ele não se exibe, ele se manifesta. Então, irmãos, se o reino de Deus está fluindo, ele está se manifestando. Agora, nesse mesmo contexto que Jesus está falando sobre os hipócritas, tanto na questão de esmola, se você fizer esperando reconhecimento do outro, você vai ter. Se essa é a sua recompensa humana, você vai ter recompensa humana. Mas se você quer uma recompensa do céu, aí é outra conversa. Se você aqui
ora, e você quer ser visto por todos que você está orando, se você quer uma recompensa humana, que os outros estão vendo o que você está fazendo, você vai ter. Mas agora, se você quer uma recompensa do céu, o negócio é diferente. E da mesma linha, o Senhor vai começar a falar um pouco sobre o jejum. Então, primeiro aqui, o Senhor ele fala de oferta, de dar. Depois, Jesus está falando sobre orar. Orar, irmãos, é uma expressão de dependência. O crente que nasceu de novo, pela palavra de Deus, todo crente que nasceu de novo, ele ora, ele oferta ao Senhor. Mas junto com essas coisas, orar e ofertar, dar esmolas, o Senhor também fala a respeito do jejum. Então é um pacote para um discípulo, para aqueles que servem ao Senhor. Isso está disponível para nós, está no mesmo contexto. Então eu quero ler com vocês agora, novamente, Mateus, o capítulo 6, o versículo 16 ao 18, que diz assim, a gente está no mesmo capítulo: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, de novo, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Que recompensa é essa? Porque os outros viram: parabéns, você está jejuando. Ao jejuar, agora olha o conselho: ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai que te vê em secreto, e o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Algumas Bíblias usam até a versão: pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Então aqui nós vimos que o Senhor falou 3 coisas. Oh glória, Deus abençoe, minha irmã, seja bem-vindo, viu? O Senhor falou 3 coisas aqui: quando você ofertar, der esmolas, né? Quando você orar e quando você jejuar. Eu estou tão feliz porque a gente está vindo dessa etapa. Nós tiramos praticamente um mês falando sobre oração, o poder da oração. Teve um Tadel que nós falamos sobre os benefícios da intercessão. Falamos 6 benefícios quando uma pessoa intercede, quando você é um intercessor. E nesse mesmo contexto, hoje a gente quer falar sobre jejum. Então, a verdade é que a palavra de Deus, ela está cheia de testemunhos poderosos de pessoas que venceram quando jejuaram. A gente vai falar sobre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Eu quero começar falando de um testemunho que foi o próprio Moisés. Foi através de um jejum de 40 dias que Moisés recebeu os 10 mandamentos. Foi através de um jejum de 40 dias. Eu quero abrir com vocês em Êxodo 34, o versículo 27 e 28. Êxodo 34, 27 e 28. A gente vai falar do exemplo de Moisés, que também jejuou. Olha só: disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Aqui você vê que o jejum de Moisés foi um negócio sobrenatural. Ele ficou 40 dias num jejum total, sem comer nada e sem beber. Isso é mistério, irmãos. A gente vai falar ao decorrer dessa mensagem que hoje nenhum médico vai recomendar você ficar 40 dias sem comer e beber nada. O limite, a gente vai ver exemplos depois de Paulo, o apóstolo Paulo. A Bíblia fala que ele ficou 3 dias em jejum total, sem comer e beber nada. Também tem o exemplo de Esther. Só que hoje os médicos eles falam que se você quiser fazer um jejum total, sem comer nada e sem beber nada, sem beber água, zero mesmo, é no máximo 3 dias, porque se passar disso, o seu corpo vai começar a ter reações ruins. Então vamos lá, estou citando o exemplo de Moisés aqui. O outro exemplo aqui que eu quero falar com vocês, de pessoas que jejuaram, vou falar bem resumido, vou falar sobre Esther. Foi através de um jejum que Esther convocou todos os judeus, quando ela estava lá como rainha,
para que orassem e jejuassem com ela por 3 dias num jejum total, sem comida, sem alimento, sem água, por conta do decreto de Amã, tendo conseguido que o rei Assuero promulgasse, para que tivesse uma data para matar e exterminar todos os judeus. E o resultado, diante desse ataque, diante desse decreto, o resultado desses 3 dias de jejum e oração é que Deus acabou com aquela conspiração, e Amã acabou sendo enforcado na mesma forca que ele fez para Mordecai, o parente de Ester. Estou só resumindo aqui, a passagem é muito linda, é muito grande, mas eu só estou falando que através de um jejum, algo o Senhor fez ali para aquele povo. Um exemplo muito conhecido por todos também, falando de jejum, foi Ana. Ana foi também com um jejum, que Ana, a mãe de Samuel, que estava muito angustiada por não ter filhos, chorando e não comendo nada, suplicou a Deus, que ouviu a oração. Eu vou ler com vocês, lá em 1 Samuel, o capítulo 1, versículo 7. Estamos falando de Ana, Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Só até aí. Irmãos, a Bíblia fala de outros exemplos, fala sobre Josué que jejuou, Esdras, Neemias, Davi, Daniel, Paulo, Pedro e Jesus, todos esses também jejuaram. Então, você vê, irmãos, às vezes poucas pessoas debatendo, confrontando a respeito de ofertas. Tem uns que debatem, tem uns que até falam que ofertar não pode. Tem igrejas que sustentam uma linha teológica que dá o dízimo, não é bíblico. Nós não cremos dessa forma. Tem pessoas que até batem que ofertar é errado. Só que Jesus falou a respeito das esmolas, ok. Falou a respeito de oferta, vamos colocar esmolas, ofertas. Só que quando Jesus usa o contexto de oração, você não vai encontrar ninguém debatendo, tipo assim, eu creio que a gente não tem que orar. É difícil você encontrar alguém que fala bem assim, não preciso de orar, não tem que orar. A Bíblia fala que nós temos que orar, o Senhor nos ensina uma oração. Poucas pessoas debatem a respeito de oração, como sendo um padrão de nós sermos cristãos. Só que também, da mesma forma que tem pessoas que falam mal quando toca no assunto de dízimo ou oferta, tem um grupo de pessoas que sustentam uma linha teológica que não pode jejuar, que o jejum não é bíblico, que o jejum era só no tempo da lei, que nós estamos na graça, que agora a gente não precisa de jejuar. Só que nós vamos provar pela palavra de Deus, irmãos. Graças a Deus que aqui o povo é totalmente coração aberto. Nós já tivemos testemunhos aqui na igreja de jejuns que nós fizemos como igreja, o Senhor fez coisas poderosas. Eu me lembro, esse ano a gente não teve como fazer um encontro com Deus que a gente faz todo ano. Quem é do encontro com Deus? É a equipe que está junto aí com os pastores. Você sabe muito bem que a gente pega praticamente um mês antes e a gente se prepara com um tempo de jejum e oração, e é um jejum que começa mais light, ele vai ficando mais forte, tudo porque nós sabemos que será um ambiente de transformação, pessoas vão ser libertas, curadas, transformadas. Então nós como igreja e liderança, a gente sempre faz um jejum específico para o encontro com Deus. Quantas vezes, irmãos, eu tenho certeza, a gente já ouviu testemunhos, às vezes quando você vai ministrar, às vezes quando você vai fazer algo específico, quando você, pastor, vou ter a célula amanhã, eu já estou num propósito com Deus, porque eu sei que coisas poderosas o Senhor vai fazer. Então, pastor, eu senti no coração de fazer um jejum, porque eu vou estar ministrando hoje. Irmãos, independente de você ministrar ou não, o jejum era algo que fazia parte da vida de Jesus. A oração também, Jesus jejuou, irmão. Você sabe que Jesus jejuou. Jesus orava. Jesus nunca chegou e falou bem assim, nossa, eu estou num desafio grande, eu vou orar mais ainda porque o desafio é maior, irmãos.
Não, porque Jesus, ele orava todos os dias. Jesus, ele falava com o Pai todos os dias. Jesus se retirava para lugares solitários para falar com o Senhor, para falar com o Pai. Então, nunca ficava assim, meu Deus, eu tenho que orar mais. Por que ele não ficava preocupado com isso? Porque isso era o estilo de vida dele. Então, se Jesus fez, ele está nos ensinando, está sendo um exemplo para nós também. Então, tem pessoas que falam que o jejum não é para esse tempo. Irmãos, Jesus, quando ele ensinou sobre isso, quando ele falou a respeito do jejum, tanto é que ele usa o termo o quê? Quando jejuardes. Não está dizendo, você não vai mais jejuar. Quando você jejuar, quando orares, quando der esmolas. Então, se ele fala quando, é porque ele quer que isso aconteça. Ele tem uma expectativa para que eu e você, a gente exerça e a gente esteja nesse lugar. Então, quando os discípulos, eles foram abordados pelos discípulos de João Batista, e eles falaram o seguinte: por que a gente jejua e os seus discípulos não jejuam? E Jesus, ele responde: pode porventura jejuarem enquanto o noivo está presente? Aí ele continua: dias virão em que o noivo será tirado, então jejuarão. E Jesus está falando dele mesmo, irmãos, que ele seria tirado depois de sua morte, ressurreição e ascensão ao céu. Então Jesus disse: dias virão depois disso e jejuarão. Então Jesus estava sinalizando o que, irmãos? Que o jejum é para esse tempo. Dias virão, é para esse tempo o jejum, para o tempo presente. O próprio Jesus, ele também disse aos seus discípulos: vão e façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os todas as coisas. Então eu acredito que aquilo que Jesus ensinou para eles, quando der esmolas, quando orar, quando jejuardes, vão, batiza sim, mas não deixe de ensinar aquilo que eu tenho falado com vocês. Jesus falou a respeito do jejum, irmãos? Jesus falou a respeito de oração? Sim. Então, se Jesus falou, ele falou bem assim: agora vão e façam discípulos, batizando, mas também anunciando, falando tudo aquilo que vocês ouviram. Eu acredito que a oração, a oferta e o jejum está dentro desse pacote. E aí, o livro de Atos, irmãos, fala de uma igreja que entendia e praticava o jejum. Então não tem como a gente excluir o jejum da prática cristã. Irmãos, você vai ver momentos no Novo Testamento em que os discípulos jejuaram, eles jejuaram. Você vai ver nas histórias dos avivamentos de 300 anos atrás, de 100 anos atrás. Todos os avivamentos estavam alinhados com intercessão, oração e jejum. Tudo isso, irmãos, e às vezes a gente quer viver um nível raso com o Senhor, de oração, de jejum, de nem ofertar, de nem dar o dízimo, e a gente quer bênçãos sobrenaturais, extraordinárias. Ah, mas pastor, o sangue já foi derramado, nós temos livre acesso. Sim, irmãos, o sangue foi derramado, nós temos livre acesso, nós somos perdoados. Mas se há uma dinâmica de nós caminharmos com maturidade, sermos filhos obedientes e praticar o que a palavra diz, irmãos, eu entendo que à medida que a gente pratica aquilo que a gente está ouvindo, a gente só vai conseguir viver benefícios da palavra, princípios se cumprindo, quando a gente pratica e exerce isso nas nossas vidas. E muitas pessoas querem viver coisas sobrenaturais, às vezes sem praticar o básico que o Senhor quer da gente. Irmãos, há uma caminhada de fé, há fundamentos da fé, há bases para a fé cristã, há bases para um crescimento. Só que a gente tem que entender que nós só vamos viver coisas maiores se nós entrarmos nesse lugar que o Senhor nos ensinou, que a palavra nos instrui a fazer. Irmão, você pode ter certeza, se você vê alguém sendo muito abençoado, é porque há um nível de renúncia. É a graça, irmãos, mas não acaba só aí. Há uma resposta que eu e você, a gente dá para o Senhor. Quem está aí, diga amém. Até porque, irmãos, a Bíblia diz que quem jejua há uma recompensa. E nós lemos isso, há uma recompensa para quem dá esmolas, há uma recompensa para quem ora, há uma recompensa também para quem jejua. Então, a Bíblia diz que existe uma recompensa.
E o Senhor disse, né? Quem faz para ser visto pelos homens terá o reconhecimento dos homens e nada mais. Mas aqueles que fazem diante de Deus terá a recompensa de Deus. No Velho Testamento havia uma ordenança, no Velho Testamento havia uma ordem que pelo menos um dia tinha que ser feito de jejum ao ano, que era o dia da expiação. No Novo Testamento, a gente não vai encontrar nenhuma ordem que obrigue o crente a jejuar. O fato de não jejuar, irmãos, não é necessariamente pecado. Ah, pastor, mas eu não jejuo, eu estou pecando. Não, você não está pecando. Mas quando Jesus usa a expressão, quando jejuardes, é claro que ele está demonstrando uma expectativa para que a gente possa jejuar. Pastor, eu não estou jejuando, estou pecando. Você não está pecando. Mas se Jesus está falando quando jejuardes, é porque ele espera que eu e você, a gente dê uma resposta. Quando orares, se Deus está falando quando, é porque ele espera que a gente se movimente naquilo que está escrito. E aí, então mesmo que o crente que não jejua, ele não está pecando, ao mesmo tempo que você não está pecando, você não está cumprindo uma expectativa que o Senhor espera de mim e de você, quando jejuardes. Não é errado, mas Deus espera algo de nós. E aí, e se a Bíblia fala de uma recompensa que há através do jejum, automaticamente, se tem uma recompensa através do jejum, e a Bíblia fala isso, nós lemos, só vai experimentar essa recompensa quem fizer Irmãos, o Senhor não vai te amar mais, o Senhor não vai te amar menos, você não vai ser o queridinho do papai, o queridinho do Senhor, se você fizer ou não fizer. Mas se você quer viver um nível de recompensas que a Bíblia diz que tem quando a gente jejua, você só vai entrar nesse lugar se você se colocar à disposição para viver isso. Então, níveis de coisas que eu e você vamos viver em Deus tem a ver com o nosso jejum, tem a ver com o nosso nível de oração, tem a ver com a nossa gratidão, a nossa entrega ao Senhor Jesus. Então, quando os discípulos perguntam a Jesus, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? O que Jesus responde? A maioria que já sabe, isso não vai sair, esse demônio não vai sair, essa situação não vai terminar, se não for através do jejum e oração. Lá em Atos 14, a Bíblia diz que Paulo e Barnabé passam pelas cidades onde plantaram igrejas para estabelecer os primeiros presbíteros. Só que quando eles foram fazer isso, eles fizeram isso com imposição de mãos, e a Bíblia diz que eles fizeram também com jejum. O jejum não muda Deus, não vai fazer com que Ele te ame mais, mas o jejum tem um poder de te conectar melhor com Deus. Você fica mais sensível, irmãos. E só uma dica do jejum, para a gente não errar nisso. Quando você faz um jejum, pastor, estou fazendo 12 horas de jejum por dia, e eu estou sem comer nada por 12 horas, eu começo meia-noite e termino meio-dia, amém. Só que não é só o fato de você ficar sem comer, irmãos, o jejum é uma entrega intensificada da sua vida com Deus. Então o seu jejum, obviamente, ele vai ter que estar alinhado com a palavra. Obviamente o seu jejum vai ter que estar alinhado com um tempo de oração. Sim, eu estou fazendo só o jejum e está tudo certo. Aí você fica 12 horas sem fazer nada, sem falar com o Senhor, e quando dá meio-dia, estou te entregando, tá, amém? O Senhor sabe de tudo, glória a Deus, eu fiz. Irmão, você tem que fazer numa dinâmica de você estar conectado com o Senhor. Se você tiver como, irmãos, pegue um louvorzinho, coloca lá, tire um tempo de adoração. A gente já falou isso, que às vezes quando você faz o seu tempo com Deus, nós já tivemos estudos sobre isso aqui. Pastor, como que eu faço para ter um tempo com Deus produtivo? Isso é para a gente crescer junto, irmãos. Eu entendo uma coisa, quando toda a igreja se move a fazer o que a Bíblia nos ensina a fazer, você vive algo diferente com Deus, que só é experimentada essa recompensa para aqueles que fazem,
automaticamente, se a sua casa vive, se você vive, a igreja vive. Então eu quero te incentivar a você abrir o seu coração a isso, irmãos. Jejum é um sacrifício. Imagine acabar um domingão e você está no jejum, você já pensa naquele lanche, naquela carne top, com cheirinho de churrasco, aquela maionese temperada, aquela Coca-Cola, ou então você que já gosta mais do açaí, você sai daqui, nossa, vai ter um açaí com tudo completo. Irmãos, isso é bênção, eu gosto também. Mas imagina no dia que o Senhor fala bem assim: meu filho, eu quero que você abra mão disso por um tempo específico. O Senhor vai falar com você, irmãos. Ou o Senhor traz um comando para a igreja. Imagine, irmão, você olhar para aquilo tudo, você, meu Deus, irmão, você está abrindo mão, isso é um sacrifício, porque você está abrindo mão de algo que você gosta de fazer. Eu gosto, irmãos, eu sou apaixonado por doce, eu gosto demais de doce. Eu até brinco com o pessoal, quando a gente faz um jejum de tirar doce, refrigerante, um jejum parcial, eu até brinco que eu sinto mais falta do doce do que de um refrigerante. Eu sinto mais falta de um doce do que ficar 3 dias sem beber café. Eu lembro uma vez que eu e Jane, a gente foi no nutricionista, né? E aí nós fizemos 3 dias de detox, comendo tudo sem ao fogo, tudo cru. E tinha que ser salada, não podia ser arroz, feijão, nada, era 3 dias. E cortar açúcar total, ficamos uma semana, a Jane já ficou mais de 30 dias sem açúcar, um monte de coisa lá. Irmãos, só que isso não é jejum espiritual. Isso foi uma dica do nutricionista que a gente foi, obedecemos. Irmãos, eu sei que eu fiquei 3 dias, nós ficamos 3 dias sem comer nada gorduroso, era tudo cru mesmo, não podia ser nada com um temperinho diferente, com isso, tinha que ser tudo natural, tinha que ser orgânico, e nós fomos na feira, compramos, foi aquele detox, irmão. No primeiro dia, no segundo dia eu fiquei com uma dor de cabeça violenta, eu falei, meu Deus, amor, que negócio é esse, meu Deus do céu. Só que quando foi chegando, os 3 primeiros dias era aquele detox mesmo, tirar tudo. E aí depois continuava, foi 30 dias com esse tipo de acompanhamento aí, meu irmão. Eu sei que quando chegou no 4º dia, a gente reduziu muito a alimentação. Só que no 4º dia, aquela dor de cabeça que eu senti no primeiro e no segundo dia, eu já não sentia mais, porque o meu corpo foi se adaptando com aquela linha ali. Eu estou falando isso de forma saudável, mas quando se trata de um jejum, irmãos, às vezes quando a gente pega um jejum mais extenso, de 20 dias de jejum, 30 dias de jejum, irmãos, geralmente você que trabalha, você tem os seus afazeres, você tem o seu dia a dia, você levanta cedo, vai trabalhar, pega ônibus ou vai de carro, e você trabalha 8 horas por dia. O que a gente recomenda como igreja? Não é uma ordem, tá? Que você faça um jejum parcial. Eu vou tirar uma refeição, eu vou tirar o doce, o refrigerante, vou tirar isso, vou tirar a carne vermelha, enfim. Agora, se Deus falar com você, que Ele quer um jejum para você ficar só na água, para você fazer 12 horas de jejum, 18 horas de jejum, é você e Deus. Mas a gente recomenda, e o médico recomenda, irmãos, quem for fazer um jejum total, pastor, eu vou ficar 0 comida e 0 água, não vou comer nem beber nada. Então é bom você ir no médico, porque esse jejum não pode ser estendido. Vamos voltar aqui, eu quero ser prático com vocês também. Como eu disse, o jejum não muda Deus, não vai fazer com que Ele te ame mais, mas o jejum tem um poder de te conectar melhor, você fica mais sensível àquilo que Deus está fazendo. O jejum, irmão, nos empurra para um lugar onde nós estamos dizendo para Deus o seguinte: Senhor, eu deixo de me entreter com aquilo que é terreno, eu deixo de me alimentar daquilo que é natural, porque eu estou buscando forças no Senhor. Eu quero ter um encontro diferente contigo nesta semana, nos próximos dias, nesses 2 dias. E quando a gente fala de jejum, irmãos, quero falar com vocês sobre 3 tipos de jejum. O primeiro jejum é o que a gente fala de jejum normal. O que é o jejum normal? O jejum normal é onde você deixa de comer alimentos e bebe apenas água. Esse é o jejum normal. Se uma pessoa ela se estende, pastor, vou fazer 15 dias de jejum normal. Aí a gente orienta, os médicos orientam que você, acompanhado com a água, que tem que fazer parte, né?
aí você beba outra coisa para você repor energias, ou às vezes tem gente que faz uma sopinha com legumes, mas você não vai comer o legume, você bebe só aquele caldinho que tem um salzinho, por causa da pressão, aquela coisa toda, ou você toma água de coco, enfim. O jejum normal é onde você deixa de comer alimentos e bebe apenas água. Lá em Lucas 4, o versículo 1 e 2, vai falar do próprio Jesus, que ele foi um exemplo sobre esse jejum normal, e a gente vai ler o jejum que o Senhor fez. Olha só, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. Aqui você não vê a Bíblia falando que Jesus não bebeu, você não vê falando que ele teve sede. Aqui a Bíblia fala que ele não comeu nada. Então a gente entende, ele estava no deserto, a gente entende pela palavra que, como falou só do não comeu nada, e quando terminou ele sentiu fome, então ele estava bebendo água. Então esse é o jejum normal. A Bíblia diz que Jesus não comeu durante 40 dias e no final ele teve fome, né? A Bíblia não diz que ele não bebeu e não diz que ele teve sede, e ele estava no deserto. Então a gente entende que Jesus praticou o jejum normal. Se tem um jejum normal, que é você tirar todo o alimento e beber só água, a Bíblia também fala de um jejum total, ou jejum absoluto. Esse jejum total já está dizendo o que é, né? É você tirar tudo. Não se come e nem se bebe nada quando se trata de um jejum total. A Bíblia, ela fala de 2 casos sobre o jejum total. Fala de Esther, que nós citamos rapidamente, e fala de Paulo também, que por 3 dias não se comeu e nem se bebeu. Então esse jejum, como a gente falou, não é recomendado pelos médicos para ser feito por mais de 3 dias. Embora nós também falamos que Moisés, né? Moisés, ele ficou por 40 dias, ele não comeu e nem bebeu. Você vê que quando a Bíblia fala, nós lemos sobre Moisés, que ficou 40 dias, a Bíblia fala, ele não comeu e nem bebeu. Quando fala de Jesus dos 40 dias, fala que ele não comeu. Só que imagina, irmãos, Moisés estava lá no monte, ele estava num contexto diferente, envolvido na glória de Deus, era um negócio diferenciado. Esse é o jejum total e absoluto, que não se come e nem se bebe nada. E agora tem um jejum que é o que nós cristãos a gente mais faz, que é o jejum parcial. O jejum parcial elimina alimentos específicos. Exemplo, que é muito conhecido por todos, está lá em Daniel, o capítulo 10, o versículo 1 ao 3, que vai falar sobre o jejum parcial, que elimina alimentos específicos. Lá em Daniel 10, você pode acompanhar no telão, do versículo 1 ao 3, diz o seguinte: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra, e numa visão veio-lhe o entendimento da mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada até se passarem as 3 semanas. Você vê que ele foi parcial, né? Ele falou, passei 3 semanas chorando, eu não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei. Se você, vamos lá, o que para você é algo saboroso, gente? Eu já cantei a pedra aqui, né? Falando no domingo, o que a gente pode fazer, né? O que para você é saboroso, irmão? Quando você olha assim, dá água na boca. Agora imagine Daniel falando assim, eu não provei nada saboroso, eu abri mão de tudo isso que é muito saboroso para mim, que eu gosto, que eu sou apaixonado, porque eu estava diante de um propósito. A Bíblia diz que Daniel jejuou por 21 dias, e nesses 21 dias, a Bíblia diz que ele não comeu carne, não bebeu vinho, não provou de manjares desejáveis. Eu já contei isso aqui para vocês, né? Quando eu trabalhava como vendedor, eu lembro que a gente estava numa recepção, na empresa mesmo, e aí a gente estava num grupo, não sei, de 7 a 8 homens lá,
E a gente estava na hora do almoço. E aí, uma pessoa falou, um rapaz, era até um gerente, né? Aí ele falou assim, com tanta propriedade e alegria, era na hora do almoço, ele falou bem assim: eu estou 40 dias sem beber, não estou bebendo mais nada. E você conhece alguém que gosta de encher a cara? Só que ele falou com tanta propriedade lá na mesa: não, eu estou com 40 dias, eu não vou beber, não vou colocar nada na boca, não vou botar cerveja, não vou botar vinho, cachaça, não vou colocar nada. Aí ele ficou santo por 40 dias, depois que passou lá os 40 dias, que era o propósito que tinha que fazer, depois continuou enchendo a cara. Irmãos, o que adianta a gente fazer algo que Deus não gosta, que Deus não se agrada por um período específico, e depois voltar para a mesma coisa? Irmãos, isso o Senhor não vai receber. A não ser que você faça: eu tenho uma dificuldade, eu vou ficar sem fazer isso, eu vou ficar, aqui é a minha fraqueza, eu não vou mais botar um gole na minha boca disso aqui, porque isso aqui me faz mal para a minha saúde, eu não vou colocar cigarro na minha boca, eu vou fazer um jejum desse negócio aí. E não é um jejum para mim ficar 15 dias e depois voltar para a mesma merda, não, desculpa a expressão. Eu vou fazer para mim ser transformado, ou para mim ser transformada. Eu vou fazer esse jejum de coração, porque eu sei que em Cristo eu sou mais que vencedor, e eu quero viver isso, eu quero experimentar isso. Irmãos, eu conheço pessoas que nem cristãs eram, para dizer, que chegaram de um dia para o outro e falaram assim: não vou fumar mais. E não precisou de um pastor lá impor as mãos, fazer 10 dias de jejum. Irmão, eu conheço pessoas que nem da igreja são, falaram bem assim: vou parar de beber, vou parar de usar droga, e nunca mais colocaram nada disso na boca, irmãos. Da mesma forma que você conhece alguém que fala assim: vou parar de mentir, vou parar de roubar, e nunca mais fizeram isso. E às vezes, irmãos, também depende da nossa força de vontade. Deus não quer que a gente vá: eu vou fazer um jejum para mim parar de pecar, eu estou, estou fornicando, eu estou fazendo isso, eu vou fazer um jejum para me parar, mas depois desse propósito eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Irmãos, esse não é o propósito. Deus, Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Deus, Ele quer ver em nós uma libertação total e completa, até porque Ele veio para nos libertar de todo pecado, de toda injustiça, para nós sermos justiça de Deus. E nós temos que viver esse lugar no Senhor. E às vezes a gente passa anos e anos se desanimando, enquanto tem pessoas determinadas lá fora no mundo que não são cristãos, que estão vencendo o que os cristãos estão passando 5, 10, 15 anos para tentar vencer dentro da igreja e não consegue. Uma coisa, irmãos, é o espiritual, outra coisa é a nossa determinação. Agora, quando você tem uma determinação alinhada com o espiritual, meu irmão do céu, se prepare para você viver coisas sobrenaturais de Deus na sua vida, na sua casa, que isso vai tomar toda a sua descendência, do menor ao maior, irmãos. E aí, o jejum parcial, que a gente falou aqui de Daniel, é um dos jejuns mais recomendados. Eu vou só citar um exemplo aqui na igreja, e que muitas igrejas fazem isso. Quando se faz um jejum parcial, nós vamos estar tantos dias eliminando uma refeição, e depois a nossa próxima etapa, eliminando a refeição, é tirar a carne vermelha, é tirar o doce, o refrigerante, é tirar o café. E aí quando chegar no final, no último dia, a gente faz um jejum normal, que é tirar todo o alimento e ficar um dia só na água. Geralmente é algo progressivo que vai sendo feito. Claro, irmãos, se você tem um acompanhamento médico, ou se você tem algum problema de saúde, você não pode fazer jejuns que exigem mais do seu corpo, então seja sábio e não faça. Faça aquilo que o seu corpo aguenta, faça aquilo que você tem até o seu limite de você ir. Vamos lá, agora vem outra pergunta: quanto tempo eu tenho que jejuar, pastor? Eu não sei quanto tempo. Aí eu ouvi aqui falar do jejum total, o jejum parcial, mas quanto tempo eu tenho que jejuar? Irmãos, não tem nada na Bíblia que determine o quanto tempo você tem que jejuar, ou qual o tipo de jejum que você tem que fazer. Isso na verdade é uma escolha sua. Deus vai ministrar ao seu coração a forma que você tem que fazer, se é um jejum parcial, se é um jejum total, se é um jejum absoluto. Isso Deus vai tocar no seu coração,
lembra de uma coisa: se não fizer, você não está pecando, mas se você não fizer, você não vai experimentar uma recompensa que a Bíblia tem e fala para aqueles que estão fazendo isso. Então, automaticamente, se nós estamos num tema de mergulhar, por que não mergulhar no jejum? Se nós estamos vivendo um ano profético, o nosso tema é mergulhar, por que não mergulhar mais na oração? Por que não mergulhar em ser mais grato? Por que não mergulhar em ser fiel a Deus? Por que não mergulhar em dar para Deus o que é de Deus? Por que não mergulhar e viver uma novidade de vida de verdade? Irmãos, essa é a palavra que está aqui marcando a nossa vida esse ano: mergulhar, mergulhar, mergulhar. Irmãos, eu entendo que se o Senhor declarou essa mensagem para nós, essa palavra é porque o Senhor quer que a gente prove tudo isso. E aí, se você ainda não tem, irmãos, o costume de jejuar, o tempo de jejuar é você que escolhe, é Deus que vai ministrar no seu coração. O jejum também abençoa não só a sua alma, mas também abençoa o seu corpo. Então, se você ainda não tem o costume de jejuar, comece de uma forma simples na prática do jejum. Só que tem muita gente que quer começar sendo o super-homem do jejum, né? A pessoa não tem o hábito de fazer, aí de um dia para o outro fala bem assim: agora eu vou fazer 40 dias na água. Irmão, vai devagar. Eu nunca fiz 40 dias na água. Eu tenho pastores que a gente caminha que faz esse jejum uma vez por ano, de 40 dias. Eu já consegui fazer um jejum assim, mas não 40 dias. Eu fiz em um número menor de dias. Só que eu quero hoje te incentivar, irmãos. Se você vai começar, pastor, essa palavra simples está mexendo comigo, eu quero começar. Então começa de uma forma simples, começa devagar, e aí depois, conforme o Senhor for te direcionando, você vai aumentando ali o seu nível. Mas não é para dizer que você, e tal, eu estou me superando. Não, irmãos, ouça Deus. A Bíblia diz: quando jejuardes, né? Então, se você ainda não tem, comece a prática do jejum. Se você já começou, eu quero falar para você que isso não é mérito, mas ele pode te levar a um lugar aonde você não chegaria sem o jejum. Você pode, eu quero só falar para você, se você gravar isso aqui que o pastor vai falar hoje, tá bênção. Se você entender que o jejum, ele pode te levar num lugar que você não chegaria de uma forma normal, eu acho que isso é um incentivo para a gente jejuar.